A Pfizer começa a entregar hoje 13 milhões de doses de vacinas contra a Covid ao Brasil. As remessas chegam até 1º de agosto e você vai ver também. O turismo cresceu quase 50% em maio. Cidades de Santa Catarina registraram temperatura negativa nesta madrugada. Um teste de Covid desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro apresenta o resultado em 1 hora e custa só R$30. E cientistas americanos criaram um marca-passo que se dissolve no corpo. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. A farmacêutica Pfizer entrega hoje 1 milhão de doses da vacina contra a Covid ao Brasil. A entrega faz parte dos voos previstos até o início de agosto, com o envio de 13 milhões de doses. A farmacêutica americana Pfizer começou a entregar hoje as 13 milhões de doses programadas até o dia 1º de agosto, com 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 por voo. Até o momento, a companhia entregou 22 lotes ao país, totalizando 17 milhões das 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. A farmacêutica garante que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. Segundo a Pfizer, além da entrega de 13 milhões de doses, a operação deve ser intensificada até setembro, com previsão de chegada de quase 70 milhões de doses no período. As doses enviadas ao Brasil são produzidas na fábrica da Pfizer no Michigan, Estados Unidos. O Brasil registrou média móvel de mortes por Covid-19 de 1.218 vítimas por dia. Foram confirmados mais 15 mil casos. Em 24 horas, o Brasil confirmou mais 542 mortes pela Covid-19. O total foi a 542.756 vítimas desde o início da pandemia. De um dia para o outro, foram mais 15.271 casos confirmados de infecção pelo coronavírus. Desde o início da crise sanitária, já são mais de 19.391.000 diagnósticos da doença. A média de mortes por Covid-19 nos últimos 7 dias foi de 1.218 vítimas por dia. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de 21% para baixo e aponta tendência de queda. Esse é o 23º dia seguido de queda nesse comparativo. De acordo com os números oficiais, a média diária de novos casos está em 40.696 infectados. Em relação a 2 semanas atrás, diminuiu 17% e apresenta queda há 20 dias. No mapa por regiões, podemos analisar a alta nas mortes apenas no estado de Roraima e no estado de Tocantins. Em estabilidade estão 7 unidades da federação: Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Em queda estão 18 estados: Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. O Brasil já registrou 110 casos da variante Delta do novo coronavírus. A informação é do Ministério da Saúde. O estado do Rio de Janeiro registrou 83 contágios. 13 foram no Paraná, 6 em um navio que ficou parado na costa do Maranhão, 3 em São Paulo, 2 em Goiás, 2 em Pernambuco e 1 em Minas Gerais. Mais de 124.430.000 doses de vacinas contra a Covid foram aplicadas até agora no Brasil. 1,5 milhão em 24 horas. Vamos para o balanço do Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde. Já são mais de 90 milhões de brasileiros que tomaram a primeira dose, 42,5% da população. Mais de 34.380.000 pessoas, ou 16,2% da população, tomaram a segunda dose ou dose única da Janssen e estão totalmente imunizadas. Os estados que mais vacinaram a população continuam sendo São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Aliás, o estado de São Paulo é o primeiro a ter 50% da população vacinada contra a Covid com pelo menos uma dose. A Anvisa analisa o uso emergencial de mais um remédio contra a Covid-19 que não foi testado no Brasil. Os Estados Unidos autorizaram o uso em pessoas acima de 12 anos no caso de doença leve e moderada.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu o pedido de uso emergencial do medicamento Sotrovimab para tratar de pacientes com Covid-19. A farmacêutica GlaxoSmithKline Brasil fez a requisição junto à agência. O remédio não teve exames clínicos testados no país. O remédio é um anticorpo monoclonal, uma proteína produzida em laboratório que ajuda o sistema imunológico a combater vírus, bactérias e câncer por meio do reconhecimento de antígenos. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos aprovou o uso emergencial do produto no dia 26 de maio para tratar a Covid-19 de leve a moderada em pessoas com 12 anos ou mais. O prazo de análise pela Anvisa é de 30 dias. Pedro Castilho foi proclamado novo presidente do Peru. Ele superou por uma margem estreita Keiko Fujimori, filha do ex-presidente que está preso, Alberto Fujimori. Durante o discurso de vitória, Castilho enviou uma mensagem à rival de direita. Ele é o primeiro presidente eleito do Peru sem parentesco com a elite política, econômica ou cultural. Foi candidato pela sigla Peru Livre, um partido que se define como marxista. O governo vai recomendar que todas as escolas das redes públicas de ensino do país retomem as aulas em agosto. Os Ministérios da Educação, da Saúde e pela Casa Civil elaboram um texto que deverá ser uma recomendação e não obrigatório, para que as escolas das redes públicas reabram a partir de agosto. No entanto, a gestão da maior parte das escolas do país cabe aos estados e municípios. O texto deve prever um apoio do Ministério da Saúde aos estabelecimentos de ensino públicos do país, com a realização de testes, uso de equipamentos de proteção individual e recomendar protocolos sanitários, como lavar as mãos e utilizar álcool em gel. O turismo nacional cresceu quase 50% em maio. Segundo a Federação do Comércio, o faturamento do setor no mês somou mais de 9 bilhões de reais. O turismo brasileiro começa a dar sinais positivos depois de registrar baixas por causa da pandemia. Segundo o levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o faturamento nacional do setor, em maio, foi de 9 bilhões e 600 milhões de reais, uma alta de 47,5% em comparação com o mesmo mês de 2020. Apesar da forte elevação, o setor acumula retração de quase 10% no ano até aqui, o que representa uma queda de faturamento de cerca de 5 bilhões de reais. O transporte aéreo segue como a área mais afetada, com perda de 50% do faturamento em relação a maio de 2019, antes da pandemia. A redução de demanda de passageiros foi de 43% no mesmo período. Já os setores de restaurantes e alojamentos faturaram 2 bilhões e 800 milhões de reais, valor 1/3 menor do que no mesmo mês em 2019. O número é próximo ao do conjunto de atividades culturais, recreativas e esportivas, que teve queda de 33,8%. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, negou um pedido de habeas corpus ao músico DJ Ives. O pedido foi feito por um perito judicial, que alegou que Ives não descumpriu medida protetiva e por isso não poderia ser preso. DJ Ives foi preso preventivamente na Grande Fortaleza na última quarta-feira por agredir a ex-esposa Pamela Holanda. Santa Catarina registrou menos 8 graus em cidades da região serrana. Mais de 20 municípios catarinenses tiveram temperatura negativa. O amanhecer hoje foi gelado em todo o estado catarinense. As temperaturas ficaram negativas em mais de 25 cidades. Em Urupema, na Serra, os termômetros marcaram menos 8,06 graus. Em Bom Jardim da Serra, a mínima foi de 6 graus negativos. Em Fraiburgo, os campos amanheceram cobertos de gelo, com temperaturas em torno de 2 graus negativos. Até o gato procurava um local mais quentinho para se abrigar. Na Grande Florianópolis, também houve registros de temperaturas negativas. Na cidade de Rancho Queimado, às 6 horas da manhã, os termômetros marcaram menos 1,1 grau. Em Criciúma, no sul catarinense, a mínima chegou a 0,82. A previsão é que as temperaturas subam gradualmente amanhã, mas o frio deve continuar durante a manhã e a noite em Santa Catarina.
As mínimas esperadas são de 0 a 4 graus no oeste do estado catarinense e de 5 a 8 graus no restante do estado. Imagens de satélite mostraram a fumaça provocada pelos incêndios nos Estados Unidos. E um grande incêndio no estado do Oregon voltou a crescer, levando as autoridades a ordenarem que mais pessoas deixem suas casas. Essas imagens de satélite mostram a fumaça do Bootleg, o maior dos 80 grandes incêndios ativos nos Estados Unidos. A coluna de fumaça causada pelo Bootleg no sul do estado do Oregon chega à fronteira com o Canadá a centenas de quilômetros. O fogo equivale a 3 vezes a área da metrópole de Detroit. As autoridades ordenaram que mais pessoas deixem suas casas. As chamas avançam em meio à temperatura alta e à seca que afetam o oeste americano. Quase 20 mil bombeiros e equipes de apoio lutavam para conter os incêndios que atingem os estados do oeste. Mais de 10 mil quilômetros quadrados de florestas queimaram este ano. No Canadá, bombeiros continuam trabalhando contra dezenas de incêndios, incluindo cerca de 20 novos na província de Colômbia Britânica e outros 15 na de Ontário. Depois do intervalo, você vai ver um novo teste para a Covid com resultado em menos de 1 hora. A gente volta já. A Universidade Federal do Rio de Janeiro criou um novo teste para a Covid-19 que apresenta o resultado em menos de 1 hora. O método, feito com a saliva do paciente, apresentou 100% de eficiência nas pesquisas. E a outra vantagem é o preço, R$ 30. O teste é feito com a coleta de saliva e de secreção nasal do paciente. O material é colocado em tubos de ensaio e levado a banho-maria nesse aparelho. O aumento da temperatura e o contato com uma solução química vão amplificar o genoma viral. Em uma única amostra, é possível encontrar até 10 cópias do vírus. O resultado sai em menos de 1 hora e é identificado pela mudança de cor do líquido. Rosa, negativo. Amarelo, positivo para a Covid-19. Por não necessitar de aparelhos sofisticados, o teste pode ser feito em qualquer lugar, o que o torna mais prático. Além disso, o custo é bem mais barato, R$ 30. O teste de referência no mercado atualmente é o PCR, ou cotonete. O preço dele pode variar de R$ 100 a R$ 300, dependendo do lugar, e o resultado demora até 48 horas. Você só precisa de um banho-maria, alguns insumos, mas que são coisas bem simples e que iria junto com o kit, né? Irá junto com o kit, e depois é só misturar a amostra com esses reagentes e esperar 45 minutos até a cor virar. Então, negativo é rosa, positivo fica amarelo. Então, você consegue ver a olho nu na hora, não precisa ser um especialista para conseguir interpretar o resultado. Além de rápido e barato, o teste da Universidade Federal do Rio de Janeiro ainda se mostrou bastante eficiente. Ao todo, 60 pacientes participaram das pesquisas e os resultados mostraram 100% de acerto quando comparados aos testes PCR. Teve correspondência entre todas as amostras que foram positivas no PCR foram positivas no RT-LAMP. Todas as amostras negativas foram negativas no RT-LAMP. Elas sempre realmente se corresponderam um ao outro teste. O teste pode ser feito em adultos e crianças e o objetivo dos pesquisadores é disponibilizar os kits para o Sistema Único de Saúde, o SUS, e possibilitar que toda a população tenha acesso. Mas para isso a universidade ainda busca parceiros. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Liberar para a sociedade como um todo, testar para as pessoas em massa com um teste barato, fácil e que não causa desconforto, não precisa botar aquele cotonete no nariz. Do ponto de vista do combate à pandemia, já que hoje o teste que está disponível, ele ainda é relativamente caro para a média da população e ele demanda um tempo para o resultado, o que tem até inibido algumas pessoas de procurarem. A perspectiva é dele causar reflexo no combate mesmo, direto à pandemia também, né? É importante a gente salientar isso. Se a gente puder testar em massa num tempo menor, a gente consegue inclusive testar mais pessoas, os parentes dessas pessoas que podem estar contaminadas também, infectadas, e assim você consegue saber qual é o número de pessoas, qual é a região que tem mais incidência ou não do vírus. Obviamente isso vai refletir no combate à Covid-19.
A nova etapa de flexibilização de medidas contra a Covid na Inglaterra levou milhares de pessoas às praias. Milhares de britânicos aproveitaram o dia quente para curtir a praia em Bournemouth, apesar da tendência de alta de mortes e internações. A escolha da data para a suspensão das medidas restritivas voltou a ser defendida pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Se não abrirmos agora, então corremos o risco de condições ainda mais difíceis nos meses mais frios, quando o vírus tem uma vantagem natural e perdemos o intervalo das férias escolares. Chegamos ao ponto, depois de tantos terem sido vacinados, que novas restrições não impedem mais internações e mortes, mas simplesmente atrasam o inevitável. Então temos que nos perguntar, se não agora, quando? Em Londres, um ato reuniu diversos manifestantes anti-vacinas na frente do parlamento britânico. O Reino Unido é um dos países europeus mais afetados pela pandemia, com mais de 128 mil mortes e registra atualmente o maior número de contágios diários no continente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou a China de proteger os autores de ataques cibernéticos. A declaração foi feita nesta segunda-feira, durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca. O governo chinês, não diferente do russo, não está fazendo isso sozinho, mas está protegendo os que fazem e talvez até mesmo acomodando para terem condições. Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido culparam a China em declarações simultâneas nesta segunda-feira por um hack massivo realizado em março contra os serviços de mensagem Exchange do grupo Microsoft. Ao falar sobre o momento econômico do país, Biden destacou a criação de mais de 3 milhões de novos empregos durante os primeiros 6 meses de mandato. O democrata chamou de previsíveis e temporários os aumentos de preços no país. Também sabemos que à medida que a nossa economia voltou a subir, vimos alguns aumentos de preços. Algumas pessoas se preocupam de que isso poderia ser um sinal de inflação persistente, mas essa não é a nossa opinião. Especialistas acreditam e os dados mostram que a maioria dos aumentos de preços que vimos são esperados e espera-se que temporários. A realidade é que não se pode trazer a economia global de volta e não esperar que isso aconteça. As declarações respaldam as da secretária do Tesouro, Janet Yellen, e as do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que reconheceu que a magnitude do aumento de preços surpreendeu, mas que deve começar a ceder em alguns meses. Biden voltou a defender seu gigantesco plano de gastos sociais e infraestrutura, que vai ser submetido a uma primeira votação no Senado na quarta-feira. Cerca de 700 intérpretes afegãos e as famílias deles serão levados para um complexo do Exército no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos usarão a base militar para abrigar temporariamente os intérpretes que pediram para serem realocados devido à retirada das forças americanas do Afeganistão após quase 20 anos de conflito. Estamos falando de 700 candidatos aos vistos especiais de imigração e seus familiares imediatos, assim que chegamos à estimativa aproximada de 2.500 afegãos. Os intérpretes temem por suas vidas. O Talibã faz rápidos avanços militares no Afeganistão e poderia retaliar contra eles por ajudar as tropas americanas, que estão em processo de retirada total. Cerca de 20 mil afegãos que ajudaram as tropas americanas, especialmente como intérpretes, pediram para ser realocados nos Estados Unidos. Esse número não inclui as famílias dos candidatos. Uma pesquisa da FEComércio revelou que mais de 50% dos entrevistados pretendem comprar pelo menos uma lembrancinha para o Dia dos Pais. Esta loja do centro da capital acaba de receber a primeira remessa de roupas masculinas que vai reforçar o estoque para o Dia dos Pais. Nós temos uma promoção agora que chegou as camisetas a partir de R$ 39,99. São camisetas muito boas, que antes eram outros preços, agora a gente conseguiu comprar um preço uma margem mais baixa. De acordo com a pesquisa de intenção de compras da FEComércio, este ano 56% da população disseram que pretendem presentear os pais. O ano passado, apenas 46% dos entrevistados disseram que comprariam algo na data. O valor do presente também deve ser 26% maior que em 2020, em média R$ 157. E com as comemorações, os filhos devem desembolsar cerca de R$ 146, totalizando pouco mais de R$ 300 de gastos. No ano passado, nós vivíamos um momento mais crítico da pandemia. Hoje, já com boa parte da população vacinada, as pessoas pretendem presentear
e a opção do consumidor, o maior percentual de compra presencial. Se esta intenção de compra se confirmar, o comércio no estado deve receber um aporte de mais de 200 milhões de reais com o Dia dos Pais. Este valor é 54% maior que o movimento no ano passado. É o momento dos lojistas aproveitarem a compra à vista, garantirem capital de giro, fidelizarem clientes, ganharem novos clientes e se comunicarem muito antes dessa data, sempre pensando em redes sociais, pensando em comunicar o que a loja, o estabelecimento está fazendo para questões de biossegurança, para que esse consumidor se sinta seguro ao fazer essa compra. Cientistas dos Estados Unidos desenvolveram um marca-passo que se dissolve no corpo, evitando a necessidade de cirurgia. Duas universidades norte-americanas desenvolveram o primeiro marca-passo biodegradável, sem fio, que se dissolve no corpo quando não é mais necessário. De acordo com uma pesquisa publicada na revista Natural Biotechnology, o aparelho é leve e flexível e pode ser usado por pacientes que precisam de estimulação temporária depois da cirurgia cardíaca. Os componentes desse dispositivo são absorvidos pelo corpo entre 5 e 7 semanas, quando não é mais necessário estimular artificialmente o coração do paciente. Assim, não é necessário retirá-lo com uma cirurgia, evitando o risco de possíveis infecções. Os pesquisadores informaram que todos os materiais usados na produção do marca-passo não causam reações alérgicas ou imunológicas quando em contato com os tecidos do corpo do paciente receptor. O dispositivo temporário também pode ser usado por pacientes que esperam por um marca-passo permanente. E de acordo com um dos médicos do projeto, no futuro ele pode ser aplicado por meio de um catéter. E de acordo com um dos médicos do projeto, no futuro o marca-passo poderá ser aplicado por meio de um catéter e usado após um infarto do miocárdio ou ataque cardíaco. A cápsula Blue Origin, carregando o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, e 3 outras pessoas, pousou no deserto do oeste do Texas, depois de viajar ao espaço. Toda a missão foi exibida ao vivo. 5, 4, command engine start, 2, 1. O bilionário Jeff Bezos decolou nesta terça-feira no seu foguete, o New Shepard, acompanhado de mais 3 tripulantes no primeiro voo tripulado a ir ao espaço sem piloto. A cápsula Blue Origin aterrissou na Terra 9 minutos depois. Ainda estavam na missão o irmão de Bezos, Mark, a pioneira espacial Wally Funk, de 82 anos, e o estudante de apenas 18 anos, Oliver Damon. A cápsula, com o homem mais rico do mundo, pousou no deserto do oeste do estado americano do Texas. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever no YouTube as nossas reportagens. Já tem outras informações com a Juliana Dariva. Boa tarde.